Bem, dando prosseguimento ao nosso exame dos recursos em espécie, na aula passada nós avançamos bastante no exame dos embargos infringentes, né? Vimos os requisitos, as hipóteses de cabimento, etc., e vimos inclusive o procedimento. Eu acho que eu terminei a aula examinando com vocês aquele artigo 498 do Código de Processo Civil, que diz, ou que trata da hipótese de haver um acórdão parcialmente unânime, parcialmente não unânime. Não foi isso? Caso, então, que corre primeiro o prazo dos embargos infringentes. O prazo de recurso especial, recurso extraordinário, fica temporariamente suspenso para que o interessado, eventualmente, possa entrar com os embargos infringentes. Aí eu terminei a aula dizendo que, bom, caso haja embargos infringentes, caso eles sejam opostos, o prazo para recurso especial ou recurso extraordinário só vai começar a correr depois que esses embargos infringentes tiverem sido julgados. Então, é só com a publicação do resultado deles é que flui o prazo de recurso especial, recurso extraordinário. Tá? Isso se eles, claro, naturalmente, forem apresentados e opostos. Caso não haja a interposição dos embargos infringentes da parte não unânime, ela transita em julgado, e no dia subsequente ao vencimento do prazo, no 16º dia, passa a correr automaticamente o prazo do recurso especial, recurso extraordinário. Eu estou falando isso meio rápido, porque foi o que a gente viu no finalzinho da aula passada. Para a gente dar prosseguimento, então vamos terminar, vamos concluir o que falta falar dos embargos infringentes, para a gente poder passar para um outro recurso. Bom, falta pouco. Muito rapidamente, assim, só lembrando o seguinte: quais são os principais efeitos, né, dos embargos infringentes? Efeitos. Eu queria falar uma palavrinha, gente, para vocês, a respeito do efeito, efeito devolutivo, que eu acho que é o que mais pode gerar questões aqui. É claro que os embargos infringentes devolvem ao órgão ad quem o exame da matéria recorrida, da matéria impugnada. Deixa eu fazer duas observações rápidas. Primeiro, vocês sabem que nos embargos infringentes, o que existe é um acórdão não unânime, portanto, uma decisão colegiada, mas que não foi dada por unanimidade, e sim por maioria. Havendo embargos infringentes, o que vai acontecer é que, naquele órgão julgador que proferiu o julgamento não unânime, haverá integração de mais outros julgadores, geralmente mais 2 julgadores, de tal forma que o órgão, que era composto de 3 juízes, passará a ser composto por 5. É o que acontece geralmente nos embargos infringentes. Tá? E o que é muito importante, esse efeito devolutivo dos embargos infringentes, quer dizer, o que é devolvido ao conhecimento do órgão ad quem, é o exame daquilo que foi objeto da divergência. Vocês estão de acordo? Quer dizer, não pode haver embargos infringentes sobre o que foi decidido por unanimidade. Isso significa que eles, embargos infringentes, só poderão versar, só poderão ter por objeto a parte do acórdão, a parte da decisão não unânime. É só isso que vai ser devolvido ao órgão ad quem, né, ao órgão maior, ao órgão aumentado. E uma coisa interessante para vocês saberem, só para a gente concluir, é que o que justifica o cabimento dos embargos infringentes é que não haja unanimidade, mas apenas maioria. E que essa não unanimidade, essa maioria, diga respeito ao dispositivo do acórdão. Porque o que algumas pessoas confundem? Às vezes, os 3 desembargadores, os 3 juízes, votam no mesmo sentido. A decisão é unânime. Mas na hora da fundamentação, eles apresentam
fundamentações diferentes, argumentos que não são exatamente os mesmos. Mas os votos são todos orientados na mesma direção. Professor, nesse caso, cabem embargos infringentes? Resposta, não. Porque não houve divergência quanto ao resultado. A divergência que justifica os embargos infringentes, senhores advogados, é a divergência quanto ao resultado do acórdão. Não eventuais divergências quanto à sua fundamentação, à sua argumentação. Isso não. Não é? Quem advoga aqui, sobretudo nos tribunais, sabe que às vezes acontece o seguinte. São três, havendo uma apelação, por exemplo, são 3 desembargadores que votam. Quando realmente há uma dissidência, algum dos desembargadores dá um resultado diferente, ele faz o que a gente chama de voto vencido. O que é o voto vencido? É o voto de um dos desembargadores que não acompanha a maioria. Por isso é que ele se chama voto vencido. E ele dá ensejo aos embargos infringentes. Agora, o que às vezes acontece, gente, é que vocês vão encontrar isso em alguns processos, há casos em que o desembargador acompanha a maioria, dá o mesmo resultado que a maioria, mas por razões um pouco diferentes, ou quer apresentar um argumento diferente. Ele faz o que se chama de declaração de voto vencedor. Não sei se vocês já ouviram isso. O que é a declaração de voto vencedor? Ele diz que ele acompanha a maioria, o voto dele é o mesmo, só que ele quer fazer um voto expondo alguns argumentos ou alguns fundamentos que os demais não apresentaram. Isso justifica declaração de voto vencedor. Se o desembargador quiser, né? Que às vezes ele quer expor algum argumento a mais, acrescentar alguma coisa, dar uma fundamentação um pouco diferente. Essa declaração de voto vencedor justifica os embargos infringentes? Jamais. O que justifica os embargos infringentes é o voto vencido. E para ele ser voto vencido, é preciso que haja divergência de resultado, no dispositivo do acordo. Tudo bem? É isso. Professor, então, se a divergência for pequena, se a parte não unânime for restrita, por exemplo, só a parte de honorários advocatícios, os embargos infringentes vão ser pequenos também? Naturalmente, os embargos infringentes é só sobre a parte divergente. Tá? Bom, efeito suspensivo. Será que os embargos infringentes terão efeito suspensivo? Isso a gente até já viu, então só vou lembrar rapidamente. Sim ou não? O que é que vocês me respondem? Tem sempre uma resposta que é muito boa. Depende. Do quê? Da boa vontade do tribunal? Não. Depende do seguinte, os embargos infringentes pressupõem sempre que tenha havido uma apelação ou uma ação rescisória, né? A aula passada. Apelação ou ação, voto, acórdão não unânime em apelação ou ação rescisória. Então, é muito fácil, gente, pelo seguinte, se a apelação que antecedeu os embargos infringentes tiver sido recebida no efeito suspensivo, quer dizer, se o processo já vinha suspenso, ele vai continuar suspenso com os embargos infringentes. Certo? Se a apelação antecedente era uma daquelas que não tem efeito suspensivo, foi recebida sem efeito suspensivo, os embargos infringentes também não o terão. A mesma solução em relação à ação rescisória. Se a ação rescisória anterior, por alguma razão, foi recebida com efeito suspensivo, os embargos infringentes também terão esse efeito. Se elas tiverem sido recebidas, se a ação rescisória tiver sido recebida sem efeito suspensivo, os embargos infringentes também não terão. Então, aqui depende
digamos, depende dos efeitos em que a apelação ou a ação rescisória antecedentes haviam sido recebidos. Certo? Tranquilo, né? E por último, só vou mencionar, porque vocês já sabem, é claro que os embargos infringentes têm também efeito translativo. Será que vocês ainda lembram o que é o efeito translativo do recurso? Lembram? Eu espero que sim. É a aptidão que os recursos normalmente têm de permitir ao tribunal que examine de ofício matérias que sejam de ordem pública. Portanto, é um efeito que não se confunde com o devolutivo, porque o devolutivo dá ao tribunal a possibilidade de reexaminar o que foi discutido, o que foi recorrido, o que foi impugnado. O efeito translativo dá ao tribunal a possibilidade de examinar uma coisa que não foi impugnada, que não foi trazida, não é objeto do recurso, mas que o tribunal pode examinar de ofício por ser matéria de ordem pública. Nós vimos recentemente que os embargos infringentes têm esse efeito. O que significa dizer o seguinte: é verdade que nos embargos infringentes, olha só, o efeito devolutivo é pequeno. O efeito devolutivo é só sobre o objeto da divergência. Mas o efeito translativo permite ao órgão adquém acolher e examinar e verificar todas aquelas matérias que sejam de ordem pública. Mesmo, isso é o ponto, mesmo as que não forem objeto de divergência. É isso que causa uma certa perplexidade. Então, por exemplo, uma ação de cobrança. Né? Vamos dizer assim. A promove contra B uma ação de cobrança de 100. O juiz concede a A 60. Só. Portanto, dá uma sentença de parcial procedência. O A, inconformado, apela. Dizendo que ele quer o 100. Que 60 onde já se viu, é muito pouco. Eu quero 100. Bom, vem um juiz, um desembargador e aumenta para 100. O outro juiz também aumenta para 100, o outro mantém em 60. O que aconteceu então? Por 2 votos a 1, a condenação foi aumentada para 100, a sentença foi reformada, vocês estão de acordo? Houve uma reforma de 60 para 100 por 2 votos a 1. Cabem embargos infringentes? Cabem. Qual vai ser o objeto dos embargos infringentes? Que prevaleça o voto vencido. Portanto, quem embargar, o autor dos embargos infringentes, vai pedir ao tribunal que mantenha os 60. E esses embargos infringentes vão lá para a turma julgadora. Chegando lá para o grupo maior, para o grupo que vai julgar os embargos infringentes, se eles perceberem que falta uma das condições da ação, que ninguém tinha percebido até então, ninguém tinha detectado, o órgão adquém finge que não viu, como se nada tivesse acontecido, ou tem que dar pela falta da condição da ação? Não tem jeito, tem que dar. Com que o processo vai acabar sendo julgado extinto, por falta de uma das condições da ação. Tá. É claro, por força do princípio do contraditório, é sempre bom que o tribunal, percebendo isso, ouça as partes primeiro, etc., antes de dar o processo por extinto. Tá? Vejam que nós estamos diante de uma hipótese em que a sentença tem um só capítulo, hein? Só houve a condenação. É diferente da hipótese de haver capítulos diferentes da sentença, porque havendo capítulos diferentes da sentença, se não houver recurso a respeito de um dos capítulos, ele transita em julgar. Mas não é essa a hipótese que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma hipótese em que a sentença tem um capítulo só. Tá? Tudo bem? Então, esses são os efeitos que os embargos infringentes têm. Só para concluir, deixa eu dar uma última informação para vocês a respeito dos embargos infringentes, porque eles têm perguntado muito em concurso. Foge um pouco normalmente aqui do nosso tema. Vocês sabem que hoje em dia tem sido muito comuns os mandados de segurança, né? Ação de mandado de segurança, que é julgado por sentença, contra a qual cabe recurso de
apelação. E sempre houve muita discussão se caberiam embargos infringentes em mandado de segurança. Por que essa discussão? Porque o mandado de segurança tem um procedimento próprio, e mais ágil, mais rápido, etc. E sempre se sustentou que os embargos infringentes atrasam o processo, é um recurso a mais, etc. Então havia muita discussão se os embargos infringentes caberiam em mandado de segurança. A questão está pacificada porque o STJ editou uma súmula, que é bom vocês conhecerem, que é a súmula 169. Súmula 169. Dizendo que não cabe. Tá? Então, hoje, é tranquilo, não cabem embargos infringentes em mandado de segurança. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência entendem que é incompatível com a rapidez que se exige no mandado. Tudo bem? Bom, isso é o que eu tinha ficado faltando da aula passada, que eu queria já concluir, porque o objeto principal da nossa aula de hoje, concluídos os embargos infringentes, é um outro recurso. Qual? Então vamos pensar, nós já estudamos apelação, certo? Agravo, embargos infringentes, o que vem na sequência? Embargos de declaração. Recurso que ultimamente tem sido da predileção e completamente desvirtuado muitas vezes, mas por isso que eu quero me deter e examiná-lo com calma. Embargos de declaração. É o quarto recurso da nossa lista. Muito interessante. Embargos de declaração. Bom, a primeira coisa que eu destaco ao falar dos embargos de declaração é a seguinte, gente, primeira coisa, embargos de declaração são um recurso. Professor, não me diga. Sim, são recursos. Está previsto na lei como recurso e é recurso. Por que eu preciso insistir nisso? Porque como eles têm uma finalidade um pouco diferente dos recursos outros, dos demais recursos, às vezes eu já vi o aluno, o advogado hesita um pouco. Professor, mas eles são mesmo recursos? São. Eles foram considerados pelo legislador como recurso, eles são recursos, estão previstos como recurso no artigo 496 do Código de Processo Civil. São recursos. Porém, eis o ponto, com uma finalidade diferente dos demais, com peculiaridades em relação aos outros. Por quê? Ou qual seria a principal particularidade dos embargos de declaração? Vocês vão ver que eles são bastante diferentes, mas talvez a principal diferença a ser apontada é que eles têm uma finalidade distinta dos demais recursos. Finalidade diferente. Por quê? Todos os outros recursos, apelação, agravo, embargos infringentes, especial, extraordinário, todos os demais servem para manifestar um inconformismo contra o ato judicial praticado. Uma insatisfação. Há sempre um pedido ou de que a decisão seja reformada, ou anulada, ou modificada em algum aspecto. O que significa, portanto, dizer que em todos os demais recursos, só há interesse se o recorrente tiver sofrido, já que ele é uma manifestação de inconformismo e de insatisfação, só haverá interesse para os demais recursos se o recorrente tiver sofrido uma o quê mesmo? Sucumbência. Portanto, se o recurso puder melhorar
para quem está recorrendo o resultado da decisão judicial. Os embargos de declaração não têm essa finalidade. Vocês sabem muito bem. Eles têm uma outra finalidade, que é sanar eventuais vícios que a decisão tenha. Sanar eventuais vícios da decisão. Ainda que ela nos tenha sido absolutamente favorável. Então, vejam só, vamos ver que eu seja autor de uma ação. Sou autor. Ao final, o juiz deu uma sentença de procedência. Isso significa que eu fui vitorioso. Eu não vou ter interesse, por exemplo, de apelar. Mas eu posso ter interesse em opor embargos de declaração? Sim, porque pode ser que eu queira algum esclarecimento, alguma informação, algum aclaramento da decisão. Portanto, o que é muito importante, gente, fundamental, o interesse para opor embargos de declaração não é o mesmo interesse exigido para os demais recursos. Para os demais recursos, o interesse é definido pela existência de sucumbência, para os demais. Para os embargos de declaração, o interesse pressupõe que a decisão, que eu consiga apontar na decisão algum vício que exija esclarecimento ou integração da decisão, complementação da decisão pelo juiz. Tá? Então, o objeto dos embargos de declaração é aclarar ou integrar, complementar a decisão. Tá? Ótimo. Importante aqui, professor, contra que tipo de ato judicial cabem embargos de declaração? Quais são os... Contra que tipo quando que eu posso interpor embargos de declaração? Cuidado aqui, gente, porque uma leitura mais rápida ou mais superficial do artigo 535, porque os embargos de declaração vêm tratados a partir do artigo 535 do Código de Processo Civil, 535 e seguintes. Uma leitura mais apressada do artigo 535, do jeito que ele está redigido, pode dar a impressão de que os embargos de declaração só seriam cabíveis contra sentenças ou acórdãos. Sentenças ou acordos. No entanto, não há nenhuma controvérsia, é absolutamente tranquilo, absolutamente pacífico o entendimento de que eles também cabem contra decisões interlocutórias. Não é só contra a sentença e contra acórdão, não, é também contra decisões interlocutórias. De primeiro grau, ou aquelas decisões do relator, sabe, aquelas decisões unilaterais do relator em segundo grau. Né, que vocês sabem que ele pode, o relator hoje em dia, em uma série de situações, pode dar decisões unilaterais. Em suma, contra qualquer ato de conteúdo decisório, que tem um mínimo de conteúdo decisório, já cabe embargo de declaração. Né? E em qualquer tipo de processo. Não há nenhuma restrição a os embargos de declaração em qualquer tipo de processo. Pode ser processo de conhecimento, pode ser uma decisão proferida em execução, pode ser uma decisão proferida em processo cautelar, todos os procedimentos especiais,
procedimentos de jurisdição voluntária. Eu vou até além, até curioso. Vocês sabem que hoje em dia, isso entre parênteses aqui, tem se admitido embargos de declaração até em procedimento administrativo. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram aqui, ou vão estudar em direito civil, procedimento de dúvida, que cabe quando alguém tenta registrar no cartório de registro de imóveis, ou nos cartórios em geral, registrar uma escritura, e o oficial se recusa a registrar, dizendo que a escritura tem algum tipo de problema, de vício, etc. Então, pede-se ao escrivão ou ao oficial do o registrador de imóveis que suscite dúvida para que o seu juiz corregedor possa decidir. Pois muito bem, nesse procedimento de dúvida, que é julgado pelo juiz, se o juiz proferir uma decisão qualquer ou uma sentença que não seja muito clara, no procedimento de dúvida tem-se admitido embargo de declaração. Então, isso só para mostrar para vocês a amplitude, né, a extensão, né, havendo vício na decisão, é por meio dos embargos de declaração que esses vícios serão sanados. Se vocês derem uma olhadinha no Código de Processo Civil, vocês vão verificar que há duas hipóteses, não sei se vocês vão se lembrar, duas hipóteses em que o juiz pode corrigir, sanar vícios da sua sentença, ou da sua decisão, ou do acórdão, sem precisar de embargos de declaração. Quais? São as hipóteses previstas no artigo 463. 463 do CPC. Diz lá que, esse artigo 463 diz assim, bom, depois que o juiz profere a sentença, ele exaure a sua função jurisdicional. Mas mesmo assim, ele pode corrigir, até de ofício, olha, isso é importante, ele pode corrigir até mesmo de ofício, inexatidões materiais e erros de cálculo. Inexatidões materiais e erros de cálculo. Essas são questões, gente, que podem ser resolvidas pelo juiz independentemente de embargos de declaração. E podem ser corrigidas de ofício, e vou lhes dizer mais, a qualquer tempo. Mesmo que tenha havido trânsito em julgado, mesmo que tenha havido trânsito em julgado, se tiver um erro de cálculo, né, o juiz foi somar 2 mais 2 e pôs 5 na sentença, isso ele pode corrigir de ofício, mesmo erro de cálculo não transita em julgado. Né, inexatidão material também não transita. Isso ele pode corrigir a qualquer tempo, e isso independe de embargos de declaração. O que são inexatidões materiais? São erros detectáveis de plano, como, por exemplo, errou o nome da parte. Errou a alusão a uma data qualquer. Errou, sei lá, como outro dia eu vi aí, o juiz julgou procedente o pedido, em vez de condenar o réu a pagar o autor, julgou procedente o pedido e trocou, condenou o autor a pagar o réu. É evidente que isso é um erro material, que é só trocar, erros materiais. E erro de cálculo também, o juiz... Aqui, erros de cálculo são aqueles que, por simples cálculo aritmético, se percebe o equívoco. Deixa eu falar uma coisa. Esse tipo de erro independe de embargos de declaração. Porém, se o litigante quiser se valer dos embargos de declaração com essa finalidade, para corrigir esse tipo de coisa, não precisava. Mas se ele opuser embargos de declaração, ótimo, não tem problema, o juiz recebe e corrige por meio dos embargos de declaração. Quer dizer, se pode com menos, quer fazer até de ofício, com mais razão se a parte opuser aos embargos. Tá? Fora isso, os vícios têm que ser corrigidos por meio de embargos de declaração.
deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui também. Nós estamos vendo que os embargos de declaração cabem contra qualquer tipo de decisão, em qualquer tipo de processo. Tem essas duas hipóteses aqui que nem precisavam de embargo de declaração, mas também, se quiser opor embargo de declaração, pode. E é muito importante o que eu vou dizer agora. Os embargos de declaração, gente, também são cabíveis não só contra o dispositivo da sentença, é evidente que eles cabem contra o dispositivo, mas também eles podem ser usados para algum esclarecimento ou alguma complementação em relação à fundamentação, viu? Isso é importante eu acentuar aqui para vocês, porque, por exemplo, quando a gente estuda apelação, não sei se vocês se lembram, eu disse para vocês, a gente só pode apelar, só pode ter a apelação só pode ter por objeto pedir a reforma de alguma parte do dispositivo. Os embargos de declaração, não. Os embargos de declaração têm uma amplitude maior. Eu posso pedir esclarecimento de qualquer parte da sentença. Eu não vejo óbice nem mesmo a que se opõe embargos de declaração sobre o relatório. Pode ser que o relatório tenha alguma incongruência, um erro do juiz, pode opor embargo de declaração para corrigir o relatório. Mas, sobretudo, para corrigir a fundamentação e o dispositivo. Tudo bem? Professor, você falou que os embargos de declaração pressupõem que a sentença tenha algum, vamos chamar assim, vício. Vício. É isso que vai dar ao embargante o interesse de opor os embargos, sanar algum vício. Professor, que tipo de vício? Então, aqui a gente já entra propriamente na parte mais interessante dos embargos. Para dizer o seguinte, o Código de Processo Civil atual enumera 3 vícios que podem dar ensejo aos embargos de declaração. Ele diz lá, cabe embargo de declaração quando o ato judicial padecer de obscuridade, contradição ou omissão. Obscuridade, contradição ou omissão. São os 3 vícios que, vamos dizer assim, que justificam a interposição dos embargos de declaração. Na redação originária do CPC, quando o CPC entrou em vigor lá nos anos 70, havia uma 4ª causa. Não sei se vocês se lembram. Além da obscuridade, contradição e omissão, o Código dizia que cabia o embargo de declaração quando houvesse dúvida. Dúvida, era a 4ª hipótese. Felizmente, em boa hora, uma das tantas reforminhas aí do Código nos últimos anos, esta 4ª hipótese foi eliminada. Por quê? Porque não sei se vocês concordam comigo, mas obscuridade é um defeito da sentença. Sentença obscura é um problema da sentença. Sentença contraditória também é um problema da sentença. Omissa também. Agora, dúvida não é um problema da sentença. A sentença não tem dúvida. Quem pode ter dúvida é quem lê. A dúvida não é da sentença, a dúvida é de quem a lê. E é gerada exatamente por um desses 3 vícios anteriores. Então, veio o legislador e, com toda razão, excluiu a dúvida como causa de interposição. Bom, eu já vou falar para vocês de cada um desses vícios, mas já queria fazer 2 observações iniciais. Primeira, isso significa dizer, então, que, senhores advogados, por favor, se vocês quiserem opor embargos de declaração, é preciso que nos seus embargos vocês apontem algo que seja uma obscuridade, ou uma contradição, ou uma omissão, ou eventualmente 2 ou mais desses vícios, 2 ou mais desses vícios. Tá? Então é preciso dizer, olha, a sentença, o ato judicial é obscuro neste ponto, ou aqui, ou ali. É contraditório aqui, ou é omisso nesse ponto. Tá?
Primeira observação. Agora, segunda observação. É preciso que o embargante aponte o vício. Não tem nenhuma importância se na hora de dar nome ao vício ele se equivocar. Quer dizer, não importa que o embargante chame de obscuridade uma coisa que na verdade é contradição. Ou chame de omissão uma coisa que é obscuridade. Quer dizer, o nome dado ao vício não tem importância. O que é importante é que se aponte o vício. Até porque, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, os limites de separação entre esses vícios não são totalmente claros, né? Quer dizer, não sei se vocês concordam comigo, mas se uma sentença é contraditória, ela não deixa de ser também obscura. Quer dizer, esses vícios têm uma certa... Tem casos que é muito fácil de definir, mas tem casos que ficam numa certa zona de transição, uma zona cinzenta, e que então, não tem a menor importância o nome que se dá. O que é importante é que se aponte o vício. Mas, rapidamente, em que consistem cada um desses vícios? Primeiro, obscuridade. Bom, como o nome sugere, obscuridade é a falta de clareza da decisão. Veja, quando o juiz profere uma decisão de qualquer natureza interlocutória, ou sentença, ou acordo, é preciso que a sua decisão seja clara até para poder ser executada, para poder ser cumprida. Então, pode ser que em algum ponto, na hora de se expressar ou na hora de fundamentar a decisão, o juiz deixe algum aspecto não aclarado. Os embargos de declaração servem para que o juiz possa esclarecer aquele ponto. Tá? Decisão ambígua, por exemplo, decisão duvidosa, decisão que não é que, enfim, obscura. Então, a obscuridade a gente pode definir como a falta de clareza. Falta de clareza, ótimo. Contradição é a falta de coerência. Falta de coerência do ato judicial, que vai existir quando esse ato judicial contiver no seu interior partes que são incompatíveis entre si. Então a gente pega a sentença, ou pega o acórdão, sei lá, e detecta ao ler que existem partes incongruentes, incompatíveis, contraditórias, como o nome diz. Essa contradição pode estar entre duas partes do dispositivo, entre o dispositivo e a fundamentação, entre duas partes da fundamentação, enfim, em qualquer lugar da sentença. Não é? Agora, e é aqui que começam os equívocos e os enganos. Esta contradição é uma contradição da sentença, é uma contradição interna do ato judicial. É aquela contradição que quando a gente lê a sentença ou lê o acórdão, a gente verifica que há partes dela, portanto, do interior dessa sentença, que são incongruentes. Por que eu digo isso? Porque hoje tem havido com uma certa frequência embargantes que dizem, bom, a sentença de Vossa Excelência é contraditória. Contraditória porque não está em consonância com tal prova produzida a folhas tais. Isso não é uma sentença contraditória. A parte não está apontando uma falha da sentença, a parte está querendo que o juiz reexamine as provas. Está dizendo que não concorda com a conclusão que o juiz chegou em face das provas. A coerência, vou repetir, a coerência ela é um problema interno da sentença. Eu até concordo que a sentença será contraditória se ela disser o seguinte, a folhas tais existe uma prova cabal da procedência do pedido. E no fim ele disse, no entanto, julgo improcedente. Bom, aí a sentença é contraditória. Tá? Por quê? Porque aí há um vício interno.
Agora, simplesmente dizer há contradição porque Vossa Excelência decidiu de um jeito, mas as provas são no outro sentido, isso não é contradição, isso é inconformismo. Não cabe em embargos de declaração. Outra situação que a gente vê com alguma frequência, a sentença de Vossa Excelência está em contradição. Puxa vida, contraditória. Contraditória com o artigo 19 do Código de Processo Civil. Gente, isso não é uma contradição. Né? Contradição é um vício da sentença. Contradição não é a incompatibilidade da sentença com a lei. Isso aí não seria contradição, isso é um inconformismo da parte, que acha que o juiz não aplicou bem a lei. Tá? Portanto, nesse caso, o juiz certamente vai rejeitar os embargos de declaração. Certamente. Tá? E, por último, o derradeiro vício de que pode padecer a sentença que justifica os embargos de declaração é a omissão, que existirá quando faltar a apreciação, falta a apreciação de alguma coisa que devia ser apreciada. Não é? Falta a apreciação, falta o exame, falta a apreciação, mas de algo que devia ser apreciado. Devia ser apreciado. Bom, acho que o que seja omissão, gente, não carece de explicações. Né? Omissão é omissão. Agora, eu acho que o que eu destacaria nesse vício é essa segunda parte. Só haverá omissão, portanto, só estarão justificados os embargos de declaração se o juiz, se o ato judicial deixou de examinar, silenciou sobre algo que devia ser examinado e não foi. Eu insisto nisto porque isso também tem dado ensejo à oposição de uma infinidade de embargos de declaração descabidos e inúteis. Eu vou lhes dar exemplo. Recentemente, não faz muitas aulas, eu me lembro de ter tratado com vocês do recurso de apelação. E ao falar dele, nós abordamos o efeito devolutivo. Né? Nem sei se foi quando a gente falou da apelação ou se foi quando a gente falou do efeito devolutivo de maneira geral. Mas eu me lembro de ter dito para vocês o seguinte, às vezes acontece, por exemplo, de A ajuizar uma ação em face de B, formulando dois pedidos, X e Y. Dois pedidos. Tá? Bom, se o autor formula contra o réu dois pedidos cumulativos, o juiz tem que examiná-los todos. Afinal de contas, há uma soma de pedidos, o juiz tem que abordar todos. Se o juiz deixa de examinar algum deles na sua sentença, é evidente que ela é omissa e cabem embargos de declaração, desde que haja uma acumulação de pedidos. É claro que se forem pedidos alternativos, este ou este, me parece evidente que aí o juiz não precisa examinar os dois, porque se ele acolhe um, ele não precisa acolher o outro. Mas se houver acumulação normal, né, de pedidos, ele tem que examinar todos. Mas, é aqui que eu quero chegar com vocês. Eu também me lembro de ter falado o seguinte, pode acontecer que o juiz, na petição inicial, que o autor, na petição inicial, formule um pedido só, X, mas na petição inicial exponha duas causas de pedir para o mesmo pedido. Eu lembro até de ter dado o seguinte exemplo, se eu não estou enganado. Um pedido só, anulação de contrato. Mas fundado em duas razões. A existência de um relativamente incapaz, que não foi assistido, e, não lembro mais, coação. Havia coação, uma das partes, o autor alega que foi coagido a assinar o contrato. E me lembro mais de ter dito a vocês que o interessante desse exemplo é que tem um pedido só. Embasado, sustentado por duas causas de pedido. Vocês estão lembrados? Cada uma delas, por si só,
suficiente para o acolhimento do pedido. Isto é, não há necessidade para que o contrato seja anulado de que fique demonstrado que tem um incapaz e que houve coação. Basta que qualquer uma das duas causas de pedir fique demonstrada para que o pedido seja acolhido. Lembram disso? Pois bem, aí eu me lembro de ter comentado com vocês que normalmente a incapacidade relativa é mais fácil de comprovar. Pode acontecer que à medida que o processo vá caminhando, esta primeira causa de pedir já fique comprovada. E aí eu me lembro de perguntar, o juiz precisa daí mandar prosseguir o processo para instruir a segunda causa de pedir, ou ele já pode julgar? Eu me lembro de ter comentado com vocês, até por razões de economia. Se já tem elementos para o juiz julgar, ele julga. Já está provada a incapacidade relativa. Ele vai dizer, então, que com base na incapacidade relativa, acolhe o pedido e julga procedente. E nem vai tratar da coação. Ou, quando muito, vai dizer, olha, nem é necessário abordar a questão da coação, porque já está aprovada a incapacidade relativa. Julga procedente o pedido. Professor, você já falou disso, eu sei. Por que eu estou voltando a isso? Para dizer para vocês agora o seguinte, caberiam, então, embargos de declaração do autor, ou do réu, sei lá, para que o juiz examine a questão da coação? Não, porque tendo o juiz acolhido o fundamento da incapacidade relativa, tornou-se desnecessário o exame da questão da coação. Portanto, a questão da coação não é uma questão sobre a qual o juiz devia ter se pronunciado. Porque ela se tornou desnecessária, ou se tornou dispensável, supérflua, uma vez que a outra causa de pedir, que por si só é suficiente para o acolhimento do pedido, foi acolhida. Não é interessante? Agora, vejam só, cuidado para não confundir com uma outra hipótese, que é assim, imaginem que promova contra a B uma ação de cobrança. Cobrança. E agora, o réu se defende. Veja, eu não estou falando mais de causa de pedir, agora eu estou falando de defesa. O réu se defende alegando que pagou e que houve uma transação, sei lá, transação. Então são duas causas de defesa. Então o réu está se defendendo, alegando essas duas coisas. Para o juiz, se o juiz for dar uma sentença, cujo resultado vai ser de procedência, portanto, acolhendo o pedido de cobrança, não sei se vocês concordam, para o juiz acolher o pedido de cobrança, ele tem que ter examinado quais defesas? As duas. Porque, afinal de contas, aqui ele está acolhendo o pedido do autor. Para acolher o pedido do autor, ele tem que afastar todas as defesas apresentadas pelo réu. Se na sentença ele só afastar o pagamento e não tratar da questão da transação, cabem embargos de declaração. Será que vocês conseguiriam apontar qual é a diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2? No exemplo 1, nos dois exemplos que eu dei, no exemplo 1, vamos por partes. No exemplo 1, o juiz julgou procedente o pedido e o autor tinha formulado dois fundamentos. O juiz já verificou que um era suficiente, nem precisou apreciar o outro. Afinal de contas, o autor já está satisfeito. O autor formulou dois pedidos. Se o juiz acolheu um, o juiz nem precisa apreciar o outro, porque já está acolhendo o pedido do autor. Já no segundo exemplo, o juiz está acolhendo o pedido do autor e não julgando procedente, portanto, o pedido, e o réu a que apresentou duas defesas. Para que o pedido do autor seja acolhido, o juiz tem que repelir todos os argumentos contrários. Veja se vocês entendem essa frase. Quando o juiz vai dar uma decisão, ele não precisa examinar todos os argumentos favoráveis à sua decisão, só os que sejam suficientes para
sustentá-la. Não precisa, todos os argumentos favoráveis ele não precisa examinar, porque às vezes um só já é suficiente. O que ele precisa é repelir todos os argumentos contrários. É isso. E isso vai ter fundamental relevância na hora de opor os embargos de declaração. Porque é isso que vai definir se a sentença foi omissa ou não. Compreende? É isto. Mais uma vez lembrando, não importa o nome, esses vícios, como eu disse a vocês, a contradição, obscuridade e omissão, são vícios mais ou menos interrelacionados, né? Então, o fato de ter errado o nome não tem a menor importância. Tudo bem? Processamento dos embargos de declaração. Processamento. Bom, é simples, né? Vocês sabem que os embargos de declaração talvez sejam o único recurso que é interposto e julgado, pelo menos no regime do Código de Processo Civil, o único recurso que é interposto e julgado perante o próprio órgão que proferiu a decisão, né? Não vou nem chamá-lo de órgão aquo, porque para os embargos de declaração não tem um órgão adquem, né? Os embargos de declaração são apresentados e julgados pelo mesmo órgão. É o órgão que proferiu a decisão. Eles são interpostos no regime do Código de Processo Civil por escrito. No regime do Código de Processo Civil por escrito. Faço questão de lembrá-los, já falei aqui, é bom lembrar, no regime do Juizado Especial Cível, admite-se a interposição oral. Tá? Oral. Então, se a gente estiver diante de um processo no juizado, ok, a interposição pode ser feita oralmente. No regime do CPC, por escrito. No prazo de 5 dias, sendo recurso, lembrem-se, aplicam-se todas aquelas causas de aumento de prazo. Por exemplo, se quem opõe embargos de declaração for Ministério Público, Fazenda Pública ou Defensoria Pública, o prazo é em dobro. Se houver litisconsortes com advogados diferentes, o prazo é em dobro. E vocês lembram também que é um dos 2 recursos do nosso ordenamento jurídico que o Código de Processo Civil expressamente dispensa de preparo. É o agravo retido e os embargos de declaração. Não tem preparo. Lembram também, só para concluir essa parte mais de procedimento, vocês se lembram também que eles têm o condão, muito cuidado aqui, os embargos de declaração, gente, interpostos, acolhidos ou não, têm o condão de interromper o prazo de interposição de outros recursos. Para todos os litigantes. Quer dizer, não só para aquele que opôs os embargos, mas para todos os litigantes, o prazo de interposição de outros recursos fica interrompido.
venham ou não a ser acolhidos os embargos de declaração. Isto é, mesmo que eles venham a ser rejeitados, e mais, mesmo que eles sejam considerados protelatórios, não há como afastar a sua eficácia interruptiva em relação aos demais recursos. Tá? Com a ressalva de que, se eles forem considerados protelatórios, abusivos ou de má-fé, ou etc., a sanção aplicável é uma multa que será de 1% do valor da causa, multa de 1% do valor da causa, que poderá ser elevada até 10% em caso de reiteração de conduta. Isso. Então, essa é a sanção. Eu já falei disso também, só queria ver se vocês lembram. Tem um caso só, uma hipótese, em que os embargos de declaração não interrompem o prazo. Então, mesmo que eles sejam de má-fé, abusivos, protelatórios, isso e aquilo, não tenha contradição nenhuma, omissão nenhuma, obscuridade nenhuma, eles interrompem o prazo para outros recursos. Só não o farão quando mesmo? Em que hipótese eles não têm essa eficácia interruptiva? Quando os próprios embargos de declaração tiverem sido opostos fora do prazo, intempestivamente. Eles têm prazo de 5 dias. Se eles forem opostos depois, aí eles não interrompem. Senão nós teríamos encontrado um meio de nunca perder prazo. Bastaria opor embargos de declaração intempestivos que interromperia prazo para outros recursos. Não, é preciso que eles próprios sejam tempestivos. Isso. Ótimo. Para finalizar, gente, eu quero abordar talvez um tema dentro dos embargos de declaração que é o mais discutido, o mais... antes de falar desse tema, já que nós estamos falando de processamento, os embargos de declaração, em regra, não têm contrarrazões. Tá? Embargos de declaração, em regra, não têm contrarrazões. Tá? Eventualmente, já vi acontecer, a parte de embargos de declaração pode talvez juntar algum documento, alguma coisa assim. Aí não é que vai ter propriamente contrarrazões. Aí o juiz, por força do princípio do contraditório, se for apresentada alguma coisa nova, o juiz tem que ouvir a parte contrária. Tá? Mas a regra é de que eles são recursos desprovidos de contrarrazões. Mas o ponto mais importante que eu quero examinar com vocês é o seguinte: nós vimos qual é a finalidade dos embargos de declaração. É aclarar ou completar a decisão. No entanto, existe uma enorme discussão hoje em dia sobre a possibilidade de os embargos de declaração terem o que a gente chama de efeito infringente. Será que os embargos de declaração os embargos de declaração poderiam ter o chamado efeito infringente? Favor não confundir com embargos infringentes, hein, gente? Nós estamos falando de embargos de declaração. O que eu quero saber é se eles podem ou não ter efeito infringente. O que seria, em primeiro lugar, para a gente poder avançar aqui e abordar a questão? Professor, o que seriam esses efeitos infringentes? Né? Em que eles consistiriam? Na possibilidade de usar os embargos de declaração, não para esclarecer, aclarar ou completar a decisão, mas para modificar o seu conteúdo. Infringente aí no sentido de mudar, alterar o julgado. Cada vez com mais frequência, a gente tem visto advogados, partes, fazendo uso de embargos de declaração, tentando, por meio deles, mudar a decisão, reformar a decisão e alterá-la. Isso é possível? Se for sempre ou em que situação? É isso que nós temos que
que examinar. Deixa eu fazer uma observação fundamental, que senão esse assunto fica mal compreendido. Geralmente esse assunto tem sido mal explicado. Me parece o seguinte, pode acontecer, e isso é perfeitamente possível e admissível, o seguinte, que a sentença padeça de algum daqueles 3 vícios, contradição, obscuridade ou omissão. E pode acontecer que o embargante aponte um desses vícios e é perfeitamente possível, não há nenhuma discussão, nenhuma controvérsia, que o juiz, ao sanar o vício, ao sanar a contradição, obscuridade ou omissão, acabe com isso, modificando, alterando o conteúdo e até o resultado. Nessa situação, não há nenhuma discussão, nenhuma dúvida de que o juiz pode fazer isso. Porque na verdade, o que ele está fazendo é sanar o vício, e como consequência de sanar esse vício, ele acaba mudando, alterando, modificando alguma coisa na sentença. Por exemplo, vamos imaginar que o dispositivo esteja em absoluta contradição com o que consta da fundamentação. Bom, a sentença é contraditória, o embargante está apontando um vício, o vício da contradição. O juiz pode sanar? Mais do que pode, o juiz deve sanar esse vício. E ao fazê-lo, naturalmente pode ser que ele modifique o dispositivo, para que o dispositivo agora passe a ser congruente com a fundamentação. Isso não tem nenhuma discussão que é possível. Isto não é dar aos embargos de declaração um efeito infringente, não é disso que nós estamos falando. Nesse exemplo que eu dei, os embargos de declaração estão sendo utilizados com a sua finalidade típica, que é sanar o vício de contradição. Outro exemplo. Vamos imaginar que o juiz esqueceu de examinar um dos fundamentos da defesa. O réu alegou pagamento e transação, como no exemplo há pouco. O juiz julgou procedente, afastou o pagamento. Esqueceu da transação, não viu, não percebeu. Vem a parte opõe embargos de declaração para que seja sanada esta omissão. Vejam, o embargante está apontando um vício que de fato existe. E o juiz, ao sanar esse vício, pode alterar o resultado? Pode. Vejam que os embargos de declaração aí estão sendo usados, mais uma vez eu repito, na sua função típica de sanar o vício. Tá? Então, assim, não tem nenhuma dúvida, nenhuma controvérsia quanto ao fato de que, havendo um dos 3 vícios mencionados, o juiz, ao saná-los, pode modificar a sua decisão. Tá? A pergunta que nos interessa, no entanto, é outra. A questão que nós temos que examinar é outra, bem diferente, que é a saber o seguinte, vamos imaginar que a decisão judicial não padeça de nenhum daqueles 3 vícios. Ela não seja nem contraditória, ela é muito coerente, nem obscura, a sentença é claríssima, nem omissa. Mas a parte embarga de declaração porque acha que a decisão não está correta. Então, veja, ela não está apontando nenhum vício, ela não está apontando nenhum defeito. A sentença não padece de nenhum vício, mas ela está apontando, digamos, um erro da sentença, um equívoco da sentença. O juiz não examinou bem as provas, ou o juiz não viu, enfim. A pergunta é, pode o juiz, sem sanar nenhum vício, porque a sentença não padece de nenhum vício, pode o juiz alterar a sua sentença? Isso é que seriam os tais efeitos infringentes dos embargos de declaração. Percebem a diferença? Será que os embargos de declaração têm esse poder, têm esse condão? Seria um caso, então, em que os embargos infringentes serviriam para manifestação de inconformismo. Eles cabem? A resposta é, como regra quase absoluta, não. Não é esse o papel, não é essa a função
dos embargos de declaração. Eles não substituem os recursos outros que estes sim servem para manifestação de inconformismo. Se há uma insatisfação, eu tenho que me valer de apelação, ou de agravo, ou de embargos infringentes, enfim, dos recursos adequados, não de embargos de declaração. A regra, portanto, é de que eles não têm efeito infringente, no sentido de que eles não servem apenas para alterar a decisão. Porém, e é aqui que vem o ponto mais interessante, excepcionalmente, a jurisprudência e até a doutrina, excepcionalmente, tem admitido embargos de declaração com efeito infringente. Não para que o juiz reexamine prova, ou reexamine os fatos, ou reaprecia, mas para corrigir erros de fato detectáveis de plano. Já vou explicar. Erros de fato, ou mesmo materiais detectáveis de plano. É que o erro material, nós já vimos, a inexatidão material pode ser corrigida até de ofício. Então, na verdade, os embargos de declaração de efeito infringente são mais para corrigir erro de fato detectável de plano. Como assim, professor? Há casos em que a decisão é proferida com base num fato processual que se verifica depois que estava errado. Por exemplo, é muito comum acontecer o seguinte: A promove em face de B uma ação, que é julgada, sei lá, improcedente. Vem o A e apela. Sobe para o tribunal conta o prazo da apelação e verifica que ela foi interposta no 16º dia. O que o tribunal faz? Qual vai ser o acórdão se a apelação foi interposta no 16º dia? Não conheço do recurso, porque este recurso foi interposto fora de prazo, é intempestivo, não foi preenchido um requisito de admissibilidade, indefiro o processamento da apelação. Aí vem o apelante, entra com embargo de declaração, dizendo o seguinte: mas está aqui uma certidão dizendo que na minha cidade o primeiro dia do prazo era feriado municipal. O fórum estava fechado. Eu não podia ter interposto o recurso no prazo. O primeiro dia, o último dia, no 15º dia era feriado. Feriado municipal, era aniversário da cidade, o fórum fechou. Então vejam, o tribunal proferiu uma decisão fundada no fato do recurso ter sido fora de prazo. No entanto, existe uma prova cabal de que, na verdade, o recurso está dentro do prazo. Dá para corrigir isso por meio de embargos de declaração? Resposta: sim. Vejam que aí não há reexame de prova, não há reavaliação das questões suscitadas, nada disso. O que houve foi um erro de fato. Por que erro de fato? Bom, achou-se que o 15º dia era útil e o 15º dia era feriado. Tá? Vou lhes dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo. Talvez ajude a esclarecer. Ação de despejo, se não me engano. A contra B, ação de despejo. Bom, foi determinada a citação do réu. O oficial de justiça foi lá e citou o réu. E juntou aos autos o mandado de citação. A gente aguardou, então, o prazo de 15 dias. Deu ainda alguns dias de dúvida, porque às vezes demora, enfim, protocolo, etc. E lá pelo 25º dia, o cartório certificou. Certifico e dou fé que não foi apresentada a contestação. Se o réu não apresentou contestação, qual é o passo seguinte? Foi proferida a sentença. Na sentença se diz: o réu é
revel, não foi apresentada a contestação, portanto, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na petição, julgo procedente o pedido. 5 dias depois entra um embargo de declaração dizendo, excelência, mas a contestação foi protocolada. E dentro do prazo, está aqui o protocolo. É que houve um erro do protocolo, o protocolo esqueceu de mandar para o cartório a minha contestação, mas ela está aqui. Bom, servem os embargos de declaração, num caso como esse? Servem porque houve aí um erro de fato, detectável de plano. Quer dizer, não é um erro que envolve, não é propriamente um inconformismo, né? Não sei se vocês percebem a diferença, não é propriamente uma insatisfação com o conteúdo da decisão. Mas é a indicação da existência de que a sentença foi proferida, ou a decisão foi proferida com base num erro de fato comprovável de plano. Tá? Nesses casos, os embargos de declaração podem ter efeito infringente. Então, aí, ao examinar esses embargos de declaração, eu disse, bom, de fato, está aqui, está comprovado, a pessoa protocolou dentro do prazo, a sentença foi proferida e embasada no fato de que a contestação não tinha sido apresentada, portanto, o réu era revel. Verificou-se, no entanto, está comprovado de que ele não era, a sentença partiu de um erro de fato. Portanto, torno sem efeito, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito, recebo a contestação e toca adiante. Tá? Agora, não dá para usar embargos de declaração, gente, para o juiz dizer o seguinte, olha, pensando melhor, reexaminando a prova, sabe, pensando bem, reconsidero a decisão e volto até. Não é para isso. Tá? É para corrigir erros de fato comprováveis de plano. Deu para entender? Deu para acompanhar? É isto. Tá. Com relação aos efeitos, só para a gente terminar, com relação aos efeitos dos embargos de declaração, não tem muito a acrescentar. O efeito devolutivo, claro, todo recurso tem, devolve ao conhecimento do órgão ACO, ao conhecimento do prolator da decisão, somente aquilo que é objeto dos embargos de declaração, né? O vício, a obscuridade, a contradição ou a omissão. Ótimo. Efeito suspensivo. Bom, a respeito do efeito suspensivo, a primeira coisa a se dizer é que, às vezes, a decisão é tão obscura, tão contraditória ou tão omissa, que mesmo que se quisesse, não seria possível cumpri-la. Né? Então, se o vício é tal que impede o cumprimento e a compreensão da decisão, bom, é claro que os embargos de declaração, aí não é nem que eles vão ter efeito suspensivo, é que a própria decisão não terá como ser cumprida, se ela for incompreensível, etc. É. Agora, afora essa hipótese, gente, será que os embargos de declaração têm ou não têm efeito suspensivo? Bom, primeira coisa que eu tenho medo que vocês, como eu já falei disso, preciso voltar rapidamente. Não confundir o efeito suspensivo que os embargos de declaração podem ou não ter sobre a decisão com o efeito interruptivo que eles certamente terão sobre o prazo de outros recursos. São coisas diferentes. Uma coisa é o efeito que eles podem ter sobre a sentença, a decisão, outra coisa é o efeito que eles terão sobre o prazo de outros recursos. Em relação ao prazo de outros recursos, eles sempre têm efeito interruptivo. Em relação à decisão, eles têm ou não têm efeito suspensivo? O entendimento que tem prevalecido é, depende. Se o recurso principal cabível contra o ato for dotado de efeito suspensivo, os embargos de declaração também terão. Entendem? Porque vejam, sempre haverá a possibilidade de um recurso principal. Se for a sentença, apelação. Se for decisão interlocutória, agravo. Se o recurso principal tiver efeito suspensivo, os embargos de declaração também terão. Se o recurso principal não tiver esse efeito, os embargos de declaração também não terão. Não é?
Tudo bem? E o efeito translativo, sim, os embargos de declaração são sempre dotados de efeito translativo, o que significa dizer que, ainda que o objeto dos embargos de declaração deva ser restrito ao vício, ao reexaminar, ao fazer o reexame do processo, o juiz pode, nos embargos de declaração, examinar alguma matéria de ordem pública de ofício, ainda que não seja objeto dos embargos. Tá? Tudo bem? E agora, para concluir, e a gente encerra o exame dos embargos de declaração, já passa para os recursos para os tribunais superiores, deixa eu só lembrá-los do seguinte: quando o juiz acolhe os embargos de declaração, olha só, se o juiz acolher e acrescentar alguma coisa, ou prestar algum esclarecimento, etc., a decisão nos embargos de declaração passa a integrar, forma um todo único, um todo só, com a decisão que foi embargada. Então vamos supor, o juiz deu a sua sentença, tá? E aqui tem um ponto obscuro, a parte embarga. Bom, se o juiz rejeitar os embargos, paciência. Agora, se o juiz acolhe os embargos e presta algum tipo de esclarecimento aqui, ou sana alguma obscuridade ou alguma omissão, isto aqui passa a fazer parte da sentença, formando um ato único, um ato só. É por isso que é de todo conveniente, vocês já devem ter visto aqueles que advogam, é de todo conveniente que os embargos de declaração sejam julgados preferencialmente por quem? Pelo mesmo juiz, não só na mesma vara, mas preferencialmente pelo mesmo juiz que proferiu a decisão embargada. Tá? Claro, professor, e se o juiz tiver sido removido, transferido para uma outra vara? Manda para ele. Sendo possível, é melhor que os embargos de declaração sejam examinados pelo mesmo juiz. É claro que haverá casos em que isso não será possível. Por exemplo, o juiz aposentou, bom, não dá mais. Ou até tem uma hipótese até mais impossível do que essa, que eu não preciso nem dizer, que torna absolutamente impossível que os embargos sejam examinados pelo mesmo juiz. O juiz morreu, naturalmente tem que ser examinado por outro. Paciência, tudo bem, isso não gera nenhuma nulidade, etc. Mas, sendo possível, é melhor que os embargos de declaração sejam examinados pelo mesmo juiz, porque se eles forem acolhidos, eles vão fazer parte integrante da decisão embargada. Eis aí os principais aspectos, as questões mais importantes sobre os embargos de declaração. Deu para acompanhar? Acho que é um recurso relativamente mais simples, né, mais tranquilo. Com isso, então, dando sequência ao nosso exame dos recursos em espécie, eu vou falar rapidamente, em 10 minutos, sobre o chamado recurso ordinário, só para vocês terem uma noção do que ele é, para depois, em seguida, nós passarmos a examinar os recursos extraordinários, em sentido amplo, extraordinário e especial. Tá? Que esses sim vão exigir bastante da gente. Mas só para vocês terem uma noção, o Código de Processo Civil prevê um recurso que é chamado recurso ordinário. Ordinário. O que é esse recurso? Não sei se vocês já se depararam com ele. É um recurso que está previsto no Código de Processo Civil e que é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, ou, conforme o caso, ao Superior Tribunal de Justiça. Mas não é um recurso extraordinário ou especial, por isso é que ele se chama recurso ordinário. Por quê? Ele é um recurso ordinário porque ele é um recurso que serve para manifestar inconformismo dos litigantes
em determinadas causas, que são de competência originária dos tribunais. Então vamos por partes. A imensa maioria das causas é ajuizada em primeiro grau, em primeira instância. Tá certo? Quando o juiz profere a sua sentença, bom, contra ela cabe apelação, que é dirigida ao órgão ad quem, dirigida ao tribunal. Mas há determinadas causas que são de competência já dos tribunais. Algumas são de competência originária dos tribunais superiores, STJ, etc. Outras são de competência originária dos tribunais, entre aspas, inferiores, os TJs e os tribunais regionais federais. Pois bem, quando esses tribunais julgam essas causas, se não estiver satisfeito com o julgamento, não cabe apelação, porque a apelação só cabe contra sentença, que é ato de primeiro grau. Como é que essas partes fazem para recorrer? Quer dizer, a apelação não cabe, mas as partes estão inconformadas, insatisfeitas. Bom, vem a Constituição Federal e diz que, em determinadas circunstâncias, contra esses julgamentos originários de tribunais, poderá caber recurso ordinário. Que, para falar o português bem claro, esse recurso ordinário é uma espécie, entre aspas, por favor, é como se fosse uma espécie de apelação, entre aspas, mas que não é apelação porque não é contra a sentença, e sim contra julgamentos proferidos em casos de competência originária pelos tribunais. Tudo bem? Como não tem a possibilidade de apelar, a Constituição previu a possibilidade ou previu a existência desses chamados recursos ordinários. Professor, por que alguns vão para o Supremo? Por que outros vão para o STJ? Geralmente, o que a gente pode estabelecer como regra é quando a competência originária da causa, era de tribunal superior, por exemplo, competência originária do STJ, é uma causa que tinha que ser ajuizada diretamente no STJ. Proferida a decisão para o STJ, pode caber recurso ordinário para o Supremo. Tá? Então, quando a ação foi ajuizada originariamente em tribunal superior, recurso ordinário para o Supremo. Já quando a competência originária for dos TJs ou TRFs, aí eventual recurso ordinário será dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, quando a causa já começa lá em cima, em Tribunal Superior, eventual recurso ordinário Supremo. Quando começa em tribunal local, eventual recurso ordinário vai para o STJ. Tudo bem? Professor, só para a gente, eu só quero dar uma noção desse, é um recurso relativamente raro. Professor, sempre que houver uma causa de competência originária, sempre, dos tribunais, superiores ou locais, e esses tribunais proferirem o seu julgamento, sempre cabe recurso extraordinário, recurso ordinário? Resposta: não, não é de toda. Tem algumas decisões de competência originária do STJ ou dos tribunais locais que não admitem recurso ordinário. A Constituição enumera, no artigo 102, inciso 2, e no artigo 105, inciso 2, quais são as hipóteses, quais são as causas que autorizam a apresentação de recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, no caso do 102,
ou para o Superior Tribunal de Justiça, no caso do 105. Há um rol, não é sempre que caberá o recurso ordinário. E aqui eu vou pedir um favor de vocês, que em casa depois vocês leiam. O recurso ordinário é um recurso menos importante, que cai menos. Então eu só queria dar essa noção para vocês. Por favor, em casa, leiam as hipóteses do 102.2 e do 105, inciso 2. São as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Tá? Então, assim, o que vocês precisam saber? É um recurso dirigido ao Supremo ou ao STJ. 2, que, digamos assim, faz o papel de uma apelação contra decisões proferidas em hipóteses de competência originária dos tribunais superiores ou dos tribunais locais. Mas 3, não cabe em qualquer situação, mas só naquelas enumeradas no artigo 102.2 para o Supremo ou 105.2 para o Superior Tribunal de Justiça. E, gente, fundamental aqui, este recurso ordinário tem o mesmo processamento da apelação. Por isso que eu digo que ele é em tudo uma espécie de sucedâneo da apelação, só que não é apelação porque a decisão não é sentença. Já é acórdão, porque proferida por tribunal. Tá? Mas todos os requisitos de admissibilidade, prazo, preparo, os demais requisitos da apelação, inclusive o processamento da apelação, aplicam-se ao recurso ordinário. Tá? Então, isso foi só mesmo, como eu disse, para dar uma noção para vocês do que é o recurso ordinário, vocês saberem que ele existe e que ele tem previsão legal e constitucional. Porque o que nos interessa mesmo, e aqui nós vamos levar várias aulas examinando, são os chamados recursos extraordinários lato sensu. Recursos extraordinários lato sensu. Que são recursos também dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que não se confundem com o recurso ordinário que nós acabamos de estudar. Olha, gente, vamos parar um minutinho aqui para a gente enfrentar a seguinte questão. Até este momento do curso, até este momento da aula, em que a gente estudou apelação, agravo, embargos de declaração, embargos infringentes e o recurso ordinário, todos esses 5 recursos que nós estudamos até agora podem ser todos englobados numa expressão genérica que a gente poderia chamar de recursos ordinários lato sensu. Tá? Lato sensu. Então, apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário, esses 5 são espécies de uma categoria maior, que são os recursos ordinários em sentido amplo, lato sensu. A partir de agora, nós vamos estudar 3 recursos, especial, extraordinário e embargos de divergência, que são espécies de uma outra categoria, que são os recursos extraordinários em sentido amplo. Não mais ordinários, mas extraordinários, no sentido amplo do termo. Antes, então, de a gente avançar para examinar cada um deles, o extraordinário, o stricto sensu, o especial e os embargos de divergência, eu acho que caberia a gente parar aqui para pensar o seguinte: qual é a diferença, professor? O que distingue os recursos extraordinários, em sentido amplo, dos recursos ordinários, em sentido amplo? Será que vocês sabem? A resposta é a seguinte. Estes aqui, que a gente estudou até agora, são recursos que servem apenas
para que o recorrente manifeste o seu inconformismo, a sua insatisfação. Eles não têm outra finalidade se não permitir o reexame das decisões recorridas quando o recorrente não está satisfeito e quer um novo pronunciamento judicial. Portanto, isso é fundamental aqui, eles podem estar fundamentados de qualquer maneira pelo recorrente. O recorrente pode oferecer qualquer argumento, qualquer fundamentação para que o tribunal reexamine a decisão e reforme a decisão. Eles são recursos de fundamentação livre. Qualquer argumento que sirva para sustentar o inconformismo, o recorrente pode apresentar. Tá? Portanto, isso é fundamental. O interesse de oferecer esse recurso se contenta em que haja a sucumbência, porque havendo sucumbência, a parte poderá manifestar o seu inconformismo. Muito diferente é o que ocorre com os recursos extraordinários lato sensu. Porque estes recursos, esses três que daqui a pouco eu vou enumerar, eles não servem, eles não foram criados com a finalidade de permitir mais uma manifestação de inconformismo. Não é uma espécie de terceira instância que vai permitir ao STF e ao STJ reexaminar qualquer coisa. Qualquer argumento, qualquer manifestação de inconformismo. Não. Eles são recursos criados com uma finalidade específica. Qual? São recursos que têm por finalidade evitar que haja contrariedade à Constituição, contrariedade à lei federal e também que haja uniformidade no Brasil a respeito da interpretação das leis. Então, que não haja... A finalidade desses recursos, repito, não é que dá oportunidade para uma nova manifestação de inconformismo. A finalidade, a razão de ser desses recursos é levar ao conhecimento dos tribunais superiores, impedir que haja afronta, contrariedade à Constituição, às leis federais e assegurar que as leis tenham uma interpretação uniforme no Brasil inteiro, uma vez que há uma infinidade, uma pluralidade de juízes e de tribunais. Tudo bem até aqui? Feitas essas considerações, aqui vem talvez o ponto mais importante. Isso significa, então, que o recebimento e o processamento desses recursos não se contenta em que o recorrente fundamente o recurso no mero inconformismo. Ele não pode fundamentar um recurso especial, um recurso extraordinário, no fato de a sentença estar errada, de ele achar que a sentença não está bem sustentada, de que a prova não foi bem examinada. Não é uma nova manifestação, repito, não é uma nova manifestação de inconformismo. Para que esses recursos tenham a possibilidade de ser admitidos e processados, é preciso que o recorrente fundamente esses recursos no quê? Na violação, na contradição à Constituição, às leis federais, ou a falta de uniformidade, né, demonstrando que a decisão é diferente de outras decisões proferidas em outros lugares. O que é sutil, gente, eu falo isso e a gente já vai terminando a aula por causa do horário, o que é sutil é o seguinte, é claro que quem oferece um desses recursos está inconformado. Afinal de contas, se não estivesse inconformado, não
recorreria, deixaria transitar em julgado, é óbvio. Né? Quem está satisfeito com a decisão não recorre. Então, é claro que quem está recorrendo está inconformado. É claro que quem está recorrendo, recurso especial, recurso extraordinário, etc., quer que o STF ou o STJ mudem a sua decisão. Então, intimamente, ele está inconformado e insatisfeito. Só que esses recursos não podem ser fundamentados nisso. Eles são recursos não de fundamentação livre, não de fundamentação ampla, mas de fundamentação restrita. Eles só podem estar fundamentados como condição de admissibilidade na afronta, na violação à Constituição, lei federal ou falta de uniformidade. Disso decorre, e aqui eu já preparo para as próximas aulas, que são muito importantes, disso decorre que a admissibilidade desses recursos, os requisitos de admissibilidade deles, como vocês devem estar imaginando, são muito mais, rigorosos, muito mais amplos do que os requisitos de admissibilidade dos recursos em geral. Eles têm requisitos de admissibilidade, além daqueles comuns que nós estudamos, eles têm requisitos de admissibilidade específicos. Tá? Então, assim, para terminar, para ficar pronto para a próxima aula, não confundam, então, a partir de agora, os recursos ordinários em sentido amplo, os que a gente estudou até agora há pouco, em que, assim, basta haver manifestação de inconformismo que o recurso é admitido. Com esses que nós vamos estudar a partir de agora, que são recursos de interposição muito mais restrita. Não adianta fundamentá-los em inconformismo. É preciso demonstrar, fundamentar o recurso nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Tudo bem? Eu interrompo aqui, mas as próximas aulas vão ser muito importantes, porque esses dois recursos, especial e extraordinário, costumam ser mal trabalhados, etc. Então, nós vamos examiná-los com toda a minúcia, para vocês saírem daqui sabendo. Mas a gente deixa para começar na próxima aula. Até lá.